Consagração ou armadilha? O jejum da Igreja Evangélica de Jó dividiu a comunidade. A pequena cidade de Vila Esperança estava em alvoroço. O boato sobre o jejum proposto pela Igreja Evangélica do Trabalho se espalhou como um incêndio em dia de vento forte. Consagração ou armadilha? A pergunta ecoava nas ruas e praças, carregada de desconfiança e medo. Os olhares nervosos dos moradores trincavam a tensão no ar, enquanto Daniel, um jovem carismático e bondoso, tentava encontrar seu lugar nesse tumulto crescente. A proposta da liderança religiosa era simples, mas pesada. Um jejum intenso de 40 dias, onde cada membro deveria abrir mão de alimentos e prazeres das últimas semanas. A ideia era buscar uma conexão mais profunda com Deus, mas muitos viam a prática com receio. Nas reuniões da igreja, vozes se levantavam, questionando a verdadeira motivação dos líderes. "Isso é apenas uma forma de controle", exclamou Mariana, uma mulher de olhar aflito, em meio a um coro de murmúrio. Ele sempre acreditou no amor e na luz que a fé poderia trazer, mas agora se sentia preso em um labirinto de dúvidas. Enquanto as discussões ferviam, um grupo de fiéis começou a se reunir à porta da igreja. "Não vamos nos submeter a essa hipnose", gritou um homem robusto, com a voz carregada de indignação. Os olhares se cruzaram, e o nervosismo preenchia o espaço. Daniel queria apoiar aquele grupo. Ele entendia a necessidade de questionar. Mas e se a resistência causasse ainda mais divisão? É um dilema pesado, um aperto no peito que não o deixava em paz. Com o cenário quente e as tensões aumentando, algo inesperado aconteceu. Um papel amarelado, amassado, apareceu na mesa da sala de reuniões. A mensagem, escrita com uma letra tremida, dizia: "Cuidado, o jejum esconde intenções obscuras." O que realmente seus líderes planejavam? Daniel sentiu um calafrio atravessar sua espinha. Quem teria deixado aquilo? A mensagem reverberava em sua mente, misturando medo e curiosidade. Ele olhou para os rostos de seus amigos, todos voltados para ele, a esperança e a apreensão estampadas em seus olhos. A sensação de estar à beira de um abismo fez Daniel hesitar. Ele sabia que se decidisse investigar, poderia acabar enfrentando não apenas os líderes da igreja, mas toda uma comunidade. As palavras ecoavam na sua cabeça. A mensagem anônima, jogando mais combustível na fogueira da discórdia. O que ocultavam? Quem poderia ser o autor dessa revelação inquietante? Desconfortável e ansioso, Daniel segurou aquele papel como se fosse uma bomba prestes a explodir. A pressa do momento se intensificava, e ele tinha que decidir: apoiar os que pediam cautela ou permanecer fiel à sua fé e aos seus líderes. O futuro de Vila Esperança pendia por um fio, e ele era a única pessoa que podia escolher o que fazer a seguir. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Enquanto Daniel estava ali, segurando aquele papel amarelado como se fosse um fardo, o ambiente ao seu redor parecia acelerar. Os murmúrios aumentavam, as vozes se entrelaçavam numa sinfonia de desconfiança. Ele olhou para os amigos à sua volta. Os rostos mostravam um turbilhão de emoções. A tensão estava palpável, como um fio prestes a romper. De repente, um grito cortou o ar. Era Jorge, um dos mais antigos membros da igreja, conhecido por sua calma. "Parem tudo! O que está acontecendo aqui?" Ele se adiantou, a expressão contorcida de preocupação. O que parecia ser apenas um boato, agora tomava forma. A atenção de todos se concentrou nele,
e o silêncio caiu como uma pesada neblina. Eu sei de algo que todos vocês precisam ouvir, continuou ele, a voz trêmula, mas firme. O jejum não é só uma prática, é uma testagem. As reações foram instantâneas. Olhares de horror, olhos arregalados, cochichos nervosos correram pela multidão. Daniel sentiu seu estômago embrulhar. Testagem de quê? Ele pensou, o coração batendo rápido. Jorge olhou em volta, coletando a força das vozes que restavam. Eu recebi uma mensagem, um aviso anônimo. A liderança está fazendo isso para limpar a igreja de qualquer um que não acredita nos propósitos deles. O queixo de Daniel caiu. Ele ficou paralisado. Limpar de quem? Perguntas começaram a pipocar em sua mente. Um turbilhão sem controle. Jorge, agora cercado de curiosidade, continuou. Eles planejam expor aqueles que não são verdadeiramente devotos, que não se entregam completamente. O jejum não é só um sacrifício, é um teste de lealdade. Um murmúrio crescente tomou conta do grupo. Daniel virou-se para a mulher que antes gritara contra a hipnose. Mariana, com os olhos cheios de lágrimas, agora estava pálida. Isso não pode ser verdade, ela sussurrou. Mas Daniel sentia o mundo desabar ao seu redor. Sentia como se um nevoeiro denso cobrisse a cidade. A intensidade da revelação era tão forte que quase podia ser tocada. O silêncio estava pesado. Então, a porta da igreja se abriu de uma só vez. Um homem de pé, atrás dela, estava ofegante. Era Henrique, um dos líderes da igreja, com um olhar de desespero. Não acreditem nele, ele está mentindo. A voz dele soava como uma ordem, mas também carregava um pânico disfarçado. Henrique, o que você está escondendo? Uma voz se ergueu do fundo. Era Miguel, um dos mais fervorosos defensores do jejum. Se você não tem nada a esconder, por que está tão assustado? A multidão começou a pressionar, cada um se perguntando qual verdade estava encoberta. A discussão esquentava. Palavras cruzadas voavam como flechas. Daniel estava ali, entre o ceticismo e a fé, o medo e a coragem. O papel que antes segurava agora parecia queimar em suas mãos. Ele olhou para Jorge. E você? O que mais sabe? Mais do que você imagina, respondeu Jorge, a voz embargada. Na verdade, o que eles não sabem é que existe um grupo dentro da própria liderança que está contra isso tudo. Ele parou, a tensão aumentando. E eu estou sendo observado. Se eu falar o que sei, posso perder tudo. Com um aperto no peito, Daniel percebeu que o verdadeiro dilema que enfrentava não era sobre o jejum, mas sobre quem realmente eram aqueles em quem tinha confiança. Ele sentia um nó na garganta. A comunidade estava prestes a desmoronar, e ele estava no meio disso tudo. Daniel, você tem que escolher um lado. A voz de Mariana parecia distante, quase um eco. O que ele poderia fazer? As perguntas o rodeavam. O futuro de Vila Esperança estava nas mãos dele, e o tempo corria. Naquele momento, ele sabe que as revelações poderiam mudar tudo. Mas como saber a verdade no meio de tantas mentiras? Daniel estava preso em um turbilhão de incertezas. Olhou para Jorge, os olhos carregados de perguntas não ditas. O que mais ele sabia? A tensão na sala estava insuportável, o ar cortando como faca. Ele podia sentir o calor subindo por seu corpo, a adrenalina pulsando. E agora Henrique, o líder, estava desesperado, tentando controlar o que já não tinha controle. Daniel, o grito de Mariana o trouxe de volta. Precisamos decidir o que fazer agora. Um silêncio pesado seguiu, cada membro da comunidade segurando a respiração, esperando por uma resposta. O olhar de Daniel passeou pela multidão, onde rostos conhecidos agora estavam marcados pela desconfiança. Acordar essa desconfiança poderia significar o fim da união que por tanto tempo os mantinha juntos. Mas e se tudo o que Jorge disse fosse verdade? O jejum seria mesmo uma armadilha? A explosão de tensão.
Então algo inesperado aconteceu. O chão sob os pés de Daniel tremeu. Ruídos de uma explosão ecoaram de fora da igreja. O vidro das janelas estourou em uma chuva de estilhaços. Gritos tomaram o ar e a multidão se dispersou em pânico. Daniel viu pessoas caindo, outras correndo para longe. O tumulto era ensurdecedor. Um novo terror se instalava na pequena cidade. Daniel, vamos! Berrou Jorge, puxando-o pelo braço. Mas Daniel ficou paralisado, observando a cena. Depois da explosão, uma figura encapuzada apareceu na porta da igreja. Um peso no peito, algo monumental. Todos ouviram? A voz era grave, distorcida, e ressoou como um eco sombrio no frenesi. Isso foi apenas o começo. O que vocês acham que realmente está acontecendo aqui? A figura tirou o capuz, revelando um rosto que Daniel conhecia muito bem. Seu coração disparou. Era Priscila, sua amiga de infância, uma das pessoas mais dedicadas à fé. Mas o olhar dela tinha mudado. Uma fissura de desespero misturada à determinação. Priscila, o que você está fazendo? Daniel mal conseguia reconhecer a amiga que sempre acreditou naquela fé inabalável. Você está com eles? Não, Daniel, eu estou aqui contra eles. As palavras dela eram um turbilhão, cada sílaba carregada de emoção. Eu sou parte do grupo que tem tentado expor o que realmente estava acontecendo. O jejum não é só um teste. Ele é uma cortina de fumaça para encobrir um plano ainda mais sombrio. É uma armadilha. Daniel sentiu o mundo desabar ao seu redor. Aquele foi o momento que girou a chave da narrativa. Priscila tinha se infiltrado na liderança da igreja e agora estava revelando segredos que mudariam tudo. Que mais não sabia? Ele a escutava, mas o pânico da multidão amplificava seu conflito interno. A rejeição da verdade era um eco grave em sua mente. Eles vão usar esse jejum para expulsar todos que discordam deles, para limpar a igreja de qualquer um que questione seus métodos. As palavras dela foram como uma maré avassaladora. Ele olhou para Henrique, que agora estava atrás de um grupo de fiéis, o rosto pálido. Então percebeu. A divisão não era apenas entre membros. Todo o cenário estava mais complexo, e agora Daniel estava no centro da tormenta. Havia uma conexão maior entre a liderança e o que aconteceu antes. Uma ligação com interesses escusos, algo que a gente nunca imaginou. Priscila pareceu hesitar. Daniel, tenho provas, mas não posso ficar aqui. Eles descobrem quem sou, podem me silenciar. Daniel sentiu frio na espinha. E agora tinha que decidir. A amiga que cresceu ao seu lado, agora não apenas trazendo explosão no espaço físico, mas também uma ruptura emocional. O que era a verdade? O que fazer a seguir? Enquanto o caos se instalava na cidade e as vozes se tentavam sobrepor, a última frase de Priscila ecoava na cabeça de Daniel como um chamado. Você é a chave para tudo isso. Você precisa escolher antes que seja tarde demais. Com forçar, ele olhou para a porta, refletindo sobre o que significava seguir uma verdade que poderia dividir ainda mais seu mundo. O futuro de Vila Esperança dependia da sua decisão, e tudo estava em jogo. O tempo corria e ele se sentia mais perdido do que nunca. As perguntas ressoavam. E se tudo fosse uma armadilha maior? Quem realmente poderia ser confiável? Daniel sentia seu coração disparar. A revelação de Priscila deixara a comunidade em agitação. Qual é o plano? O que mais você sabe? Perguntou ele, quase implorando. A multidão ao redor deles pairava em um silêncio pesado, como se o ar tivesse ficado mais denso. Daniel, o grito de Mariana cortou o ambiente, mas antes que ele pudesse responder, um novo estrondo ecoou lá fora. A porta da igreja se estremeceu com a intensidade do som. A multidão ficou paralisada.
Os olhares voltados para a saída, nervosos e confusos. O que mais poderia acontecer? A figura encapuzada que havia entrado na igreja estava agora acompanhada de outras, todas com o mesmo traje sombrio. Daniel deu um passo para trás. O que era aquilo? Um grupo maior, uma seita? O terror tomou conta. Vocês estão todos juntos nisso, gritou Henrique, apontando para os encapuzados. Estão trabalhando para desestabilizar a igreja. Sua voz tremia, mas a acusação soava vazia, sem certeza. O pânico se espalhou, correntes de murmúrios cortando a tensão. Não é possível que você ainda acredite neles. Priscila se virou para Henrique, com um olhar de desespero. Vocês não veem. Estão manipulando todos nós. Daniel sentiu um nó na garganta. A verdade estava se desdobrando lentamente, mas ele não sabia em quem confiar. A tensão era palpável. E então alguém na multidão gritou: "A igreja está em perigo! Precisamos ajudar!" As vozes se misturavam, clamando por clareza, por ação. Era a vez de Daniel. Ele precisava agir. Mas antes que pudesse tomar a frente, um dos encapuzados fez um gesto. Da escuridão, uma luz forte iluminou o ambiente, e Daniel piscou, tentando ver claramente. E então, algo completamente inesperado aconteceu. O capuz do líder dos encapuzados caiu, revelando um rosto familiar. Paulo? Era Paulo, o antigo amigo de Daniel, alguém que ele não via há anos. "Paulo, o que você está fazendo aqui?" Ele não podia acreditar. As revelações se acumulavam, e seu cérebro mal conseguia processar. "Estou aqui para libertar vocês", disse Paulo com fervor. "A liderança da igreja tem um plano sombrio, e vocês precisam saber a verdade." A multidão, inicialmente em choque, começou a se agitar ainda mais. Eles estão se juntando a grupos obscuros, manipulando a fé para a ganância própria. Daniel sentiu um frio na espinha. Essa era uma bomba. Ele sempre conhecera Paulo como um homem de fé, mas agora estavam em lados opostos da verdade. As palavras de Paulo ecoavam na mente de todos, criando divisões ainda mais profundas. Mas por que agora? O que aconteceu? Daniel exigiu. E nesse instante o pânico se intensificou quando um grito estridente cortou o ar. Uma mulher, uma das mais fervorosas na comunidade, desabou no chão. O queixo de Daniel caiu. Ela se contorcia e logo se percebeu que tinha algo nas mãos, algo que fazia os membros da comunidade recuarem. A prova do que eles são. Ela gritou, com voz falha, enquanto seus dedos tremiam. Na palma da mão, um pequeno dispositivo brilhava. "Eles estão gravando tudo. Nós somos apenas peões nesse jogo." Os olhares se cruzaram e o ar estava carregado de tensão. A verdade começava a se instalar como uma sombra sobre a comunidade. "O que mais está acontecendo?" Daniel perguntou, a confusão crescendo. As vozes de apoio começaram a se insinuar entre os murmúrios, cada vez mais incertas. "Precisamos sair daqui", Priscila gritou. "Se eles descobrirem quem somos, será tarde demais." E foi nesse exato momento que a explosão aconteceu. O chão tremeu, e o som foi ensurdecedor. O que restava da igreja voou pelos ares. E uma fumaça densa tomou conta do local. Daniel mal teve tempo de perceber que a unidade da população estava se desmoronando junto com aquelas paredes. O calor da explosão queimou suas costas, e a multidão em pânico se espalhou. Ele precisava fazer uma escolha. Com um nó no estômago, ele olhou para Priscila e Paulo novamente. "O que fazemos agora?" A pergunta pairou no ar, sem resposta. Antes que ele pudesse formular um plano, outra revelação chocante surgiu, alterando tudo de forma irreversível. Uma figura conhecida surgiu nas sombras da fumaça, e seu coração parou. Era a mãe de Daniel, tomada pelo caos, um olhar de desespero em seu rosto. "Daniel, o que você está fazendo aqui? Você não devia estar envolvido." O que estava acontecendo?
A fissura na confiança se alargava. Os segredos enterrados estavam surgindo, um atrás do outro. Daniel sentiu que o futuro de Vila Esperança agora dependia não apenas das suas escolhas, mas das respostas que sua própria mãe poderia trazer. O tecido da fé, confiança e verdade estava se desfazendo, e a única coisa que restava era o eco lembrar aqueles que poderiam não ser mais o que pareciam. Daniel ficou paralisado ao ver a mãe. O olhar dela era de puro desespero. "O que você está fazendo aqui? Você não devia estar envolvido." A urgência na voz dela fez seu coração acelerar. "Mãe, Ele começou, mas estava tão confuso que as palavras não saíram. A explosão atrás deles ainda ecoava, fumaça se espalhando pelo ar. Ele sentiu uma mão firme em seu ombro. Era Jorge. "Daniel, precisamos sair." Mas ele não conseguia se mover. Toda a tensão, toda a revelação, tudo estava se acumulando num turbilhão dentro dele. Priscila, ainda de pé ao lado dele, olhou para a mãe dele, com um misto de reconhecimento e preocupação. "Ela sabe algo, Daniel. Pergunte a ela." As palavras de Priscila foram como um chamado. Mas que perguntas fazer? O peso da confiança pesava sobre ele. "Mãe, o que está acontecendo? O que você sabe sobre o jejum?" Ele mal conseguiu perguntar, seu olhar nervoso movendo-se entre a mãe e os encapuzados que ameaçavam o espaço. O pânico na sala era palpável. A multidão, nervosa, trocava olhares confusos, murmúrios de medo e desespero começando a se espalhar. "Daniel," a mãe começou. A voz dela tremeu. Eu não queria que você se envolvesse em tudo isso, mas você precisa saber a verdade sobre a igreja. O jejum é apenas uma parte de um plano maior, algo que envolve sua família." O silêncio tomou conta. Os olhos dos presentes estavam fixos nela, esperando por mais. "Minha família?" Daniel perguntou, o peito apertado, sem entender. O que ela queria dizer? O que estava por trás dessas palavras? Antes que ela pudesse responder, mais figuras encapuzadas entraram pela porta destruída, trazendo consigo uma onda de ameaças visíveis. "Acabou o tempo!" Uma voz grave soou, interrompendo a conversa. "Vocês não sabem o que estão prestes a enfrentar." Daniel sentiu um frio na espinha. A voz parecia familiar. Ele afastou os olhos da mãe e encarou o líder encapuzado, que agora estava mais próximo. "Quem é você?" A pergunta saiu, quase como um sussurro, mas todo o ambiente vibrava com tensão. O capuz foi retirado, revelando o rosto de um antigo amigo, Renan, que ele não via há anos. Ele se lembrava das risadas, das conversas sinceras na juventude. Mas agora, o olhar de Renan estava carregado com uma intensidade que o assustava. "Você não sabe o que está em jogo, Daniel. O jejum, a liderança, é tudo uma farsa, uma manipulação. Como você pôde se juntar a isso?" Daniel gritou, os sentimentos explodindo como fogo. Renan era alguém de quem ele sempre confiou. "Você estava do nosso lado." "Eu estava, até descobrir que a liderança planejou tudo desde o começo. A manipulação, o controle, a sua mãe Daniel." Renan hesitou, entre eles espesso de tensão. "Ela fez parte disso." O mundo de Daniel desmoronou. Ele se virou, os olhos arregalados, buscando explicações no rosto da mãe. "O que você fez?" A voz dele saiu num sussurro quase inaudível. O nó na garganta cresceu, apertando seus sentimentos de uma forma que doía. As peças se encaixavam, mas a verdade era devastadora. Ela se aproximou, os olhos cheios de lágrimas. "Daniel, eu fiz o que precisava para proteger você. O que você não sabe é que o plano da liderança vai além do que imaginar. Meu papel era garantir que você nunca descobrisse. Até agora." O coração de Daniel batia acelerado como um tambor ensurdecedor. A verdade despedaçava suas expectativas e a confiança que ele tinha naturalmente em sua mãe. O que mais ela escondeu? A multidão ao redor começava a se dispersar em murmúrios confusos.
A tensão eruptiva criando um cenário insustentável. E no meio da confusão, um alerta, um grito cortante. Eles estão vindo! Era Mariana, com o rosto pálido. A figura de Henrique, antes firme, agora hesitava, parecendo um líder sem seu povo. A divisão na comunidade estava se aprofundando. Vocês vão se arrepender de cruzar o nosso caminho. A voz de Renan ressoou com ameaça, seus olhos brilhando numa intensidade perigosa. O que teria errado? Estrondos e gritos preenchiam o ar, apressando os corações. Daniel olhou para a mãe. Nunca pensou que a verdade fosse algo tão devastador. Ele estava em um lugar onde tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. O que fazemos agora? Perguntou, mais para si mesmo do que para os outros. Mas a resposta não vinha. Entre as sombras e a fumaça, a verdade estava se desintegrando, e com ela, qualquer esperança de certezas. O tempo corria, e tudo estava prestes a se tornar ainda mais complexo. O futuro de Vila Esperança dependia não apenas das escolhas de Daniel, mas da revelação de segredos ocultos nas trevas. E enquanto a comunidade se dividia, ele sabia que uma escolha rápida poderia mudar tudo novamente. Daniel ainda estava atordoado com tudo o que ouvira. A revelação da mãe, a presença de Renan, tudo parecia um pesadelo chefiado por segredos e mentiras. Daniel, precisamos agir, Jorge gritou, puxando-o para fora do transe. O caos na igreja continuava. Gritos e correria. O desespero se espalhava e o chão parecia tremer novamente. Daniel olhou para a mãe, que parecia mais perdida do que nunca. O que você está escondendo, mãe? A voz dele era um sussurro, mas carregava todo o peso da acusação. Ela hesipou, a frustração congelada em seus lábios. Você não entende. Eu só queria te proteger. O jejum, a igreja. Tudo isso é mais profundo do que você pode imaginar. Antes que Daniel pudesse responder, uma explosão de luz cortou o ambiente. O teto da igreja começou a rachar. O que estava acontecendo? A multidão gritou em pânico, e os encapuzados se moviam como sombras, prontos para atacar. E então, um som ensurdecedor. Um buraco enorme se abriu no teto. Um pedaço de estrutura desabou. As pessoas começaram a correr em desespero. A fumaça preenchia o ar. Daniel, venha! Priscila gritou, puxando-o pela mão. Ele podia sentir o medo pinçando seu coração. O que mais aconteceria naquela noite? Assim que saíram da igreja, a noite estava tomada por luzes piscando, sirenes ecoando de longe. Algo estava acontecendo lá fora, causando pânico em Vila Esperança. Daniel olhou novamente para a mãe. Mãe, você precisa me contar agora. Ela olhou ao redor, seus olhos marejados. Há mais, meu filho. A liderança não era apenas manipuladora. Eles estão envolvidos em algo muito maior. Não é só controle espiritual. Estão ligando a fé a um culto, algo que pode colocar nossas vidas em perigo. Um novo grupo de pessoas encapuzadas surgiu de trás, bloqueando a saída. Daniel sentiu o pé pesado, sua mente girava. Ele queria ir, entender a verdade, mas como? A multidão estava se dispersando. Eles precisavam de respostas, mas a confusão dominava. Foi quando um grito estridente cortou o ar. Uma das figuras encapuzadas levantou a mão, segurando um objeto que brilhava sob a luz da lua. Daniel teve um frio na espinha. Não era apenas uma arma. Era algo que pulsava com energia. Ele não conseguia acreditar no que seus olhos viam. Ele chegou. O fator X. A voz do encapuzado reverberou pelo ar com um tom apocalíptico. O que era isso? Daniel olhou para Renan, que estava agora completamente apavorado. Fator X? O que você está falando? A voz de Daniel soava distante, a urgência crescendo. Renan, com os olhos arregalados, tornou-se pálido.
É um dispositivo, algo que eles usaram nas reuniões secretas. Um modo de controlar as pessoas, manipular as emoções. Ele ativa um estado de fé extrema com consequências devastadoras. Então, tudo fez sentido repentinamente. O jejum, o controle, a divisão da comunidade. O encapuzado apertou o objeto e uma onda de luz se espalhou, deslumbrando todos os que estavam próximos. Daniel piscou, tentando enxergar. Ao abrir os olhos, viu seus amigos caindo, a luz parecendo puxá-los. Sentiu o chão tremer sob seus pés, uma energia palpável que o deixava nauseado. Mariana! Ele gritou, mas a voz não saía. Daniel! A mãe dele gritou, atordoada. Você tem que parar isso. Você é a única chave. O fator X não pode ativar. Antes que ele pudesse reagir, uma sombra tomou conta da cena. Uma figura familiar emergiu da fumaça. Era Miguel, mas algo estava errado. Seus olhos estavam vazios, como se a luz que havia antes estivesse apagada. Você deveria ter acreditado, Daniel. Agora não há volta. Miguel segurava uma varinha que brilhava com o mesmo poder do dispositivo em mãos do encapuzado. Eu sou a conexão, o elo perdido. O impacto dessa nova revelação foi como um soco no estômago. Miguel? Todo aquele tempo? A verdade era ainda mais complexa do que ele pensava. O que aconteceria a seguir? A comunidade agora estava presa entre a manipulação e um futuro incerto. O destino de Vila Esperança estava prestes a ser decidido, mas a linha entre amigos e inimigos parecia borrar. As perguntas ecoavam, mas a resposta parecia distante, como um sonho nebuloso em meio ao caos. O que ele faria agora? Daniel precisava descobrir rapidamente, antes que a única opção deixasse de existir. Daniel estava atordoado com tudo o que ouvira. A revelação da mãe, a presença de Renan, tudo parecia um pesadelo. Uma fúria misturada ao desespero pulsava em seu peito. O caos em volta deles era quase palpável. Uma tempestade de emoções e gritos. Ele piscou, tentando processar a verdadeira bombástica que acabara de alcançar seu coração. Daniel, precisamos agir! Jorge gritou, puxando-o para fora do transe. O desespero na voz dele era inegável. Ao olhar ao redor, tudo parecia em câmera lenta. Gritos, fumaça, a multidão desmoronando. Renan, Miguel, Priscila, a mãe. Todos pareciam estar em um furacão, e ele era o centro. E, de repente, o capuz de Miguel caiu, revelando um rosto insuportável, além da dor. Miguel, o amigo que ele sempre imaginou leal, agora parecia um espectro de tudo o que estava errado. Eu sou o elo perdido, Miguel declarou, sua voz forte e confiante. Mas Daniel não sabia em quem confiar. Estava tentando proteger você, Daniel. Eles manipularam nossas mentes, nossa fé. O coração de Daniel disparou. Como você pode estar envolvido nisso, Miguel? Você não pode estar, não assim. Sua voz era um apelo, quase um grito de desespero. Foi necessário. A lealdade à liderança tem um preço, e eu paguei. Mas agora precisamos nos unir. Miguel olhou em volta, como se esperasse a multidão se unir em torno dele. Mas ao invés disso, o caos aumentava. Nada do que você diz faz sentido, Daniel gritou, o nó na garganta apertando cada vez mais. Ele sentia a perda do chão sob seus pés, afundando em um abismo de incertezas. Nesse momento, a figura encapuzada levantou o objeto brilhante ainda mais alto. A luz pulsava como um farol, e a energia no ar parecia crescendo. Vocês pensam que estão prontos para a verdade? Preparem-se para o efeito do fator X. A voz sombria cortou o ar, um prenúncio de algo muito maior. Ao apertar o objeto, uma onda de luz começou a invadir o espaço.
E, de repente, o inesperado aconteceu. Uma explosão ensurdecedora. Um raio de luz e fumaça ergueu-se em um clarão intenso. Daniel fechou os olhos, sentindo uma onda de calor que quase o derrubou. Quando a fumaça se dissipou, ele abriu os olhos e o que viu o fez sentir que o chão sumia sob seus pés. No centro da cena, um grupo de crianças, conhecidos da comunidade, estava de mãos dadas, formando um círculo. Seus olhos brilhavam e uma conexão intensa se formava entre eles. Era algo quase místico, como se de alguma forma eles tivessem se tornado parte do plano. Não, não pode ser! Daniel gritou, seu coração derretendo em confusão. As crianças, inclusive Luísa, que ele sempre conheceu como a mais inocente do grupo, estavam completamente alteradas. Estamos preparados, Daniel. O jejum se tornou um poder. Aceite-o. A voz dela era clara, deixando todos em choque. Como você pode dizer isso? Daniel gritou. Vocês não sabem o que está acontecendo. Isso é uma armadilha. Mas a visão delas era hipnotizante e o temor tomou conta. Renan, que estava em pé ao lado de Miguel, começou a se mover em direção ao grupo, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. O poder deles é real, Daniel. É hora de escolher. Sua voz soou distante, como uma lembrança confusa. A tensão na multidão era palpável. O que você quer dizer com escolher? Daniel questionou, o nó na sua garganta se apertando ainda mais. Então ele olhou para sua mãe, esperando que ela pudesse oferecer alguma resposta sensata. Mas os olhos dela estavam cheios de lágrimas e confusão. A verdade finalmente estava se desenrolando. Miguel, Renan, as crianças, a liderança, tudo estava emaranhado em um plano assombroso. O que mais estava escondido? Sua mente girava, tentando entender o alcance daquela situação. E no fundo um pensamento pairava. E se tudo isso fosse parte de um controle maior? E se ele mesmo fosse um peão nesse jogo? O grupo de crianças começou a implorar, a luz refletindo em seus olhos. Venha, Daniel, seja um de nós. E enquanto as sombras se estendiam e as vozes ecoavam em um crescente quase hipnótico, ele sentiu uma escolha se aproximando. Com cada batida do seu coração, só havia uma pergunta. Quais consequências essa escolha traria? A comunidade estava prestes a se dividir de uma maneira irrevogável, e todos estavam olhando para ele. O futuro estava se formando, e de alguma forma, ele era o autor daquele destino. Enquanto as crianças faziam aquele círculo iluminado, Daniel sentiu sua cabeça girar. Tudo estava se desenrolando com uma velocidade insuportável. O que está acontecendo? Por que vocês estão fazendo isso? Ele estava quase gritando, tentando se conectar, mas parecia estar em um sonho intranquilo. As luzes brilhantes refletiam nos rostos de seus amigos e conhecidos. Era como se todos eles fossem parte de um show, cada um com um papel a desempenhar. Ele olhou para Priscila, que parecia tão confusa quanto ele. Priscila, o que vai acontecer agora? O desespero martelava em seu coração. Mas Priscila, em vez de responder, apenas olhava para as crianças, como se estivesse hipnotizada. Daniel, nós precisamos ser parte disso. Sua voz era tranquila, mas o olhar dela, distante. Assim como os outros, parecia que eles estavam sendo atraídos por algo maior. Foi então que um som perturbador veio de trás. Veio como uma onda poderosa. Uma pressão que deixou todos em tensão. Ele se virou e viu a entrada da igreja sendo cercada por mais figuras encapuzadas, todas levando o brilho do mesmo dispositivo. Parem! Daniel gritou, tentando fazer a voz dele ecoar entre a confusão da multidão. Vocês não entendem? Isso é um truque! Mas suas palavras pareciam perder força, afundando na energia que pulsava no ambiente. E foi quando uma figura familiar surgiu na multidão. Era Henrique,
e ele estava ofegante, tentando abrir caminho. O que está acontecendo aqui? Atenção, mas sua voz era palpável. Parem com isso. Estão sendo manipulados. Daniel se sentiu dividido. Ele queria acreditar em Henrique. Queria correr em direção a ele. Mas as crianças, as luzes, tudo estava tão intenso, tão sedutor. Ele sentiu um nó na garganta e um aperto no peito. As vozes pareciam sussurrar ao mesmo tempo. Então, em um instante que pareceu eterno, uma onda de choque atravessou o espaço onde todos estavam. O dispositivo na mão do encapuzado começou a brilhar intensamente, novamente, e uma explosão se seguiu. Não uma explosão de som, mas uma onda de luz pura. E dessa luz, Daniel sentiu algo profundo e íntimo. Desejos, medos e verdades escondidas começaram a se revelar. A corrente elétrica da energia fazia seu corpo vibrar. Ele viu flashes de rostos, seus amigos, sua mãe, até mesmo pessoas que ele não conhecia, todas revelando seus próprios segredos, suas próprias fraquezas. Em um instante, toda a atmosfera mudou. O encapuzado que segurava o dispositivo caiu de joelhos, seus olhos arregalados, e soltou o objeto que se despedaçou no chão em meio à sua queda. Daniel estava em um estalo de choque. Uma revelação imensurável o atravessou. Ele percebeu que a luz não era apenas um truque, mas algo mais profundo que estava tocando no íntimo de cada um ali. "Vocês não podem fazer isso", Daniel gritou. Mas as crianças já estavam tentando se desconectar, retirando as mãos do círculo. Algo belo e horrível estava acontecendo. Era como se a liberdade estivesse sendo roubada e ao mesmo tempo devolvida, mas a um custo. E no meio daquela transformação, uma nova verdade emergiu. "Daniel, você não entende", Miguel gritou do fundo. Seus olhos brilhavam de uma forma que não parecia natural. "O fator X não é o que você pensa. É um teste de união. O que estamos enfrentando aqui é algo que transcende a nossa compreensão." Olhando para Miguel, Daniel sentiu o próprio chão se desfazer sob seus pés. "Você sabe o que isso significa? Você sempre soube." O peito dele se apertou, a dor de uma traição profunda. As sombras que cercavam a igreja pareciam se unir, criando uma neblina sombria em que figuras dançavam, sussurrando segredos enterrados. E então, um grito cortante ressoou como um trovão. A mãe de Daniel estava caída, uma expressão de horror em seu rosto. "Daniel!" Seu corpo deu um tranco. "É você. Você é a chave para tudo isso. Não se deixe levar." Aquela frase, "Você é a chave", soou como um eco, uma revelação de algo maior e mais assustador. Todos começaram a se movimentar, mas a verdadeira linha que unia tudo estava se rompendo. Uma última onda de luz atravessou o espaço, e Daniel, em um momento de decisão, percebeu que o futuro de todos dependia das escolhas que ele estava prestes a fazer. Mas, à medida que tudo se desenhava, ele entendeu que não estava apenas lutando contra forças externas, mas contra verdades ocultas que sua própria vida havia guardado por tanto tempo. "E se isso tudo for um jogo?" Ele sussurrou, a verdade finalmente atingindo seu coração. Mas antes que pudesse aprofundar seu pensamento, a manifestação de luz explodiu, iluminando a cena e levando todos a um estado de choque. O que começara como um teste de fé poderia se transformar na maior traição de todas: o desgosto de perder tudo o que se acreditava como bom. Desesperado, Daniel precisava saber qual verdade emergiria das chamas. E enquanto o pânico tomava conta novamente, ele percebeu que a luta estava apenas começando. O que viria a seguir? Ele estava preso entre o que acreditava saber e a estranha nova realidade que se desenrolava diante dele. "Não pode ser", ele sussurrou, lutando contra a maré de confusão. "O que está acontecendo aqui?" As vozes ao redor começaram a se misturar. Miguel, agora cercado de poder e determinação, olhou para Daniel com uma intensidade que fez o estômago do jovem se revirar.
Você precisa entender, Daniel. O fator X é nossa única chance. É a forma como nos unimos. Como lutamos contra aqueles que querem nos controlar. A paixão na voz dele era palpável, mas havia algo no olhar que parecia distante. Uma falta de controle que o deixava alerta. E em um momento de calma anormal em meio ao caos, o encapuzado que havia se curvado se ergueu lentamente, seus olhos brilhando com um misto de desejo e raiva. Você está tão perto, Daniel. Quer saber a verdade? A verdade é que você é o escolhido. O único que pode fazer isso funcionar. A cada palavra, o ar parecia se encher de tensão, como um fio prestes a estourar. Escolhido? O que você quer dizer com isso? Daniel questionou, a incredulidade marcando seu tom. Ele estendeu as mãos, tentando entender, tentando tocar a realidade que parecia se desintegrar. Mas antes de obter qualquer resposta, a multidão ao redor começou a se agitar. Um sussurro percorreu como um trovão. A liderança é... O que alguém ia dizer foi interrompido quando uma nova figura entrou na igreja, pesadamente cercada por sombras. Era Henrique. Ele estava ofegante, a expressão dele, uma mistura de determinação e algo como pânico. Daniel, ele gritou, sua voz ecoando em meio ao tumulto. Você não sabe o que estamos fazendo aqui. A voz de Henrique saiu trêmula, mais poderosa. Tem algo que não contei a você. Daniel ficou paralisado. O que você quer dizer? Ele precisava de respostas, agora mais do que nunca. O espaço parecia estar se fechando em volta dele, as cores se desvanecendo. E foi então que o chão sob seus pés tremeu. Uma onda de energia elétrica correu pelo ambiente, e em um instante tudo mudou. A estrutura da igreja começou a se rachar, um estrondo ecoando ao redor, quando as paredes pareciam desmoronar. A luz brilhante piscou violentamente, ofuscando a visão. Todos gritaram em pânico, tentando encontrar um caminho para a saída. Isso não pode estar acontecendo! Priscila gritou. Mas logo, os rostos de todos se viraram para Daniel. Era como se o tempo tivesse parado, e em um momento de clareza absoluta, ele percebeu. Eles olhavam para ele, esperando uma decisão. No caos, uma angústia profunda tomou conta dele. Henrique, você sabe algo? Os segredos, diga! Daniel gritou, tentando resgatar a conexão que uma vez tiveram. Mas a resposta de Henrique foi interrompida por uma explosão de luz. O dispositivo na mão do encapuzado começou a emitir um brilho tão forte que cegou a todos. E a transformação aconteceu. A luz não só iluminou, mas revelou a real face de Henrique. Ele tirou a máscara, e a expressão que Daniel encontrou a deixou paralisado. Era mais do que raiva. Havia um brilho de algo sombrio, um orgulho distorcido. Tô tão cansado de esconder a verdade. Henrique gritou, a voz reverberando como um trovão. Eu sou o líder da resistência. O fator X não é um teste. É uma forma de controle. Eu sempre soube. E você, Daniel, você sempre foi o verdadeiro alvo. Daniel ficou chocado. O alvo? Para quê? Sua mente girava. Toda a base do que acreditava estava se desintegrando. Então Henrique riu, um riso vazio, e uma onda de desespero atravessou a multidão. Porque você é a única pessoa que pode desligar o fator X. Você é um deles, Daniel. Você sempre foi. As palavras dele cortaram como facas, e Daniel sentiu o chão desabar sob seus pés. E quando Daniel finalmente entendeu, sua visão se obscureceu com a realização. Ele não era apenas um peão. Ele era parte do jogo. Um jogo que estava além do que sua mente poderia conceber. Nesse momento, enquanto o caos tomava conta e o futuro se espalhava diante dele como um campo de batalha, ele tinha que escolher. Se unir aos que sempre foram seus amigos ou aceitar que talvez eles fossem os verdadeiros inimigos. A explosão final não foi uma destruição, mas um renascimento. E enquanto olhava para Henrique, a pergunta ficou pairando no ar, ecoando em sua mente. Quem realmente era seu aliado?
E o futuro de Vila Esperança dependia não só de sua escolha, mas de quem realmente poderia confiar. Daniel sentia-se. As palavras de Henrique ecoavam em sua mente, cada uma marcando como um golpe. Você é o escolhido. A verdade estava diante dele como um labirinto de incertezas. O caos da igreja, as explosões e a vibração da tensão ao redor o sufocavam. Ele olhou para os amigos, os rostos confusos, refletindo a luta interna que todos estavam enfrentando. O que estava em jogo não era só a sua fé, mas o que eles sempre acreditaram ser o propósito de suas vidas até então. Daniel, Priscila gritou, sua voz cortando o ar. Temos que decidir agora. Eles não vão parar. A energia na sala estava elétrica, e enquanto olhava para ela, Daniel percebeu que a batalha não era apenas contra a liderança, mas também uma luta pela verdade dentro de si. Com um bate-coração acelerado, ele tomou a frente. Se estamos juntos, precisamos nos unir. O fator X não pode nos controlar, clamou, sua voz ressoando com uma nova determinação. Não vamos deixar que a liderança use isso contra nós. A multidão, dividida entre medo e esperança, começou a se reunir em torno do Daniel. As mãos de seus amigos se entrelaçaram, uma conexão palpável de apoio e coragem. As crianças, ainda cercadas por uma aura de luz, pareciam sentir a mudança. Elas não eram apenas peões, eram a chave de algo mais profundo que não podiam entender. A presença de Henrique se tornava cada vez mais intensa. Você não sabe o que está fazendo, Daniel. Isso pode ter consequências devastadoras. Mas a ousadia de Daniel não vacilou. As consequências de ficarmos em silêncio são ainda piores. Precisamos enfrentar isso juntos. E naquela fração de segundo, algo mudou. A luz que envolvia as crianças se intensificou, e em um tronar, uma onda de energia percorreu o espaço. Henrique, com seus olhos cheios de uma mistura de insegurança e determinação, hesitou. Ele viu a força naqueles que costumava ver como vulneráveis, e pela primeira vez, uma ponta de dúvida surgiu em sua face. É hora de escolher, Daniel gritou, os nervos aflorando. Ele segurou a mão de Priscila, que por sua vez apertou as mãos de outros. Eles estavam juntos, e isso era tudo o que importava. E quando viraram-se para Henrique, perceberam que estavam, na verdade, convidando-o a se juntar a eles. Havia um tempo em que a confiança era tudo. Ele murmurou, a voz tremendo. Eu só queria proteger a todos. Mas talvez vocês estejam certos. A transformação foi instantânea. O calor da luz que emanava das crianças pulou, e o medo foi trocado pela união. Com um clamor coletivo, eles enfrentaram o encapuzado. A energia do fator X pulsou e se misturou com a força do que, por tanto tempo, foi escondido. A liderança não poderia mais controlar a fé de cada um. Agora, Daniel gritou, e todos avançaram juntos. Com cada passo, a sombra que tinha se espalhado pela comunidade começou a se dissipar. A igreja tremia, as paredes começaram a sucumbir, e as figuras encapuzadas foram forçadas a recuar, como sombras que temiam a luz. E quando a poeira assentou, Daniel se viu de pé, cercado por todos que amava. Todos, incluindo Henrique, buscavam uma nova verdade. As lágrimas escorriam pelo rosto da mãe. Mas agora havia algo diferente. Esperança. O peso das mentiras tinha se dissipado, e a possibilidade de curar as feridas do passado estava diante deles. Estamos juntos. Vila Esperança, ele proclamou, fazendo ecoar suas palavras. Podemos reconstruir a nossa fé. Podemos unir nosso coração. O brilho da luz os envolveu, espalhando uma sensação de renovação por todo o mundo. Mas enquanto a união preenchia os corações, Daniel não pôde deixar de sentir um nó na garganta. Ele olhou em direção à porta da igreja, agora aberta para um mundo exterior. E o que havia lá fora? Novos desafios, novas verdades que ainda precisavam ser reveladas.
O futuro de Vila Esperança, com todos os seus mistérios, estava por vir. E ele sabia que a luta não tinha acabado. Mas de uma coisa ele tinha certeza. A verdadeira força não estava apenas na fé, mas na união e na coragem de enfrentar o desconhecido. Agora é a sua vez de ser parte dessa história. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. A história continua, e você faz parte dela.